Nós paramos semana passada na página 141, ou seja, concluímos a página 141, não é? O último parágrafo, e agora seguimos na página 142, dando seguimento ao discurso de Ioannes. Ioannes é João, né, em grego, portanto, trata-se do apóstolo João. Estamos no terceiro discurso. O primeiro foi o discurso de Simão, o segundo foi a réplica, ou melhor, foi a refutação de Druso Cesarino, o centurião romano, e entramos então no terceiro discurso, que é de João, ou Ioannes, conforme temos falado. Vamos prosseguir. Se alguém não acompanhou a leitura até agora, tem a oportunidade de acompanhar no canal do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, no YouTube. Nós encontrarão todas as leituras desde o primeiro dia, tá bom? É bom que os irmãos acompanhem do início, porque é uma grande bênção. Então vamos seguir na leitura, página 142, vamos tomar aqui mesmo da metade do discurso, porque é um discurso longo, não tivemos como concluir numa outra parte. Leiamos. O conflito iniciado no céu, prosseguiu Ioannes, transferiu-se para a terra, para o mundo restaurado de Adão. Tudo era muito bom, e a harmonia entre Deus, o homem e a criação restaurada formava um matiz colorido de perfeição. Os irmãos lembram que nós comentamos na leitura passada, em parágrafos anteriores, como que a terra originalmente criada por Deus sofreu o dilúvio, né? Não o dilúvio de Noé, mas um juízo que está demonstrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra estava sem forma, vazia, cheia de trevas, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e então o Senhor restaurou a terra. Nesta restauração, que nós conhecemos pelos 7 dias, lá de Gênesis capítulo 1, o Senhor criou então o homem. O homem é colocado no cenário da criação restaurada de Deus. Por isso que João diz que o conflito iniciado no céu transferiu-se para a terra, alcançou agora a terra, do mundo recriado de Adão. Tudo era muito bom, e a harmonia entre Deus, o homem e a criação restaurada formava um matiz colorido de perfeição que reinava absoluto. Apenas uma coisa ameaçava ocultamente o mundo recriado por Deus: o espírito de rebelião representado pela serpente presente no jardim. A serpente precisava crescer e, para tanto, buscava estender o seu reino para outros domínios. Ademais, pensava o maligno que o Adão criado era o homem, a quem o universo haveria de servir. Desconhecia a economia divina. No caso, Satanás, o diabo, desconhecia a economia divina, a qual estabelece todas as coisas no Filho do Altíssimo, este que é o herdeiro do mundo, o Filho amado em quem está o prazer do Pai. O homem criado no Éden era apenas a prefiguração do verdadeiro, o segundo homem, que na plenitude do tempo havia de vir. Em razão, pois, da sua ignorância, da ignorância de Satanás, que não compreendia isso, pensava Satã em vencer o homem criado, fazendo-o cair em pecado, a fim de frustrar os planos do Altíssimo. Neste ponto nós abordamos um aspecto essencial da revelação, um aspecto importante. Infelizmente, a maioria dos leitores da Bíblia, por não fazerem as devidas conexões, reunindo as partes da Escritura, eles concluem que o homem criado em Gênesis 1 e em Gênesis capítulo 2, são os dois registros da criação do homem, eles pensam que o homem criado, Adão, o primeiro homem criado, é o homem criado para reinar sobre toda a terra. Tanto é que muitos insistem naquele velho discurso dizendo que o homem é a menina dos olhos de Deus, que o homem criado à imagem de Deus, o homem deve dominar, e assim eles ficam em busca de dominar por meio da política, por meio da religião, por meio da mídia, por meio de uma série de instrumentos.
Se esquecem que o apóstolo Paulo ensina essa antropologia bíblica em Romanos capítulo 8, né? Capítulo 5, salvo engano, versículo 16, o versículo 14, ele ensina que o primeiro homem, Adão, criado por Deus, era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Ou seja, Adão criado, ele representava, ele simbolizava, ele apontava para o verdadeiro homem, no qual ou em quem se cumprem todas as profecias relacionadas ao homem criado. Essa é um procedimento divino, é um modus operandi de Deus de, no princípio, estabelecer uma série de figuras. Por exemplo, assim como Cristo, que Adão representa o Cristo que havia de vir, na sua forma criada originalmente, a mulher criada do homem, tirada do homem, representa a noiva, que é a igreja. São representações. Assim como no Antigo Testamento vamos encontrar inúmeras figuras, inúmeros tipos que representam o sábado do sétimo dia, como que representando o verdadeiro descanso que Cristo traria aos homens, o descanso da salvação, o gozo da presença de Deus no homem, assim como as festas também representavam umas a morte de Cristo, outras a ressurreição, outras o reino milenar, e assim sucessivamente. Então temos que atentar para essa questão. O homem criado representava, e aqui nós colocamos Satanás, não sabendo disso, pensava, essa deve ser a criatura, deve ser o homem que vai reinar, que vai governar. Então logo ele intentou contra o homem, fazendo-o pecar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como o próprio nome afirma, faz a fronteira entre os estágios inconsciente e consciente do homem. Representa o momento em que o homem se dá conta de si como um ser no mundo e sabe que proveio de Deus e que deve viver para Deus e viver por Deus e para Deus. É neste momento que a voz da serpente cicia na consciência despertada de Adão, fazendo-o crer na utópica e improvável possibilidade de ser semelhante ao Altíssimo. Estamos tocando aqui em pontos que são essenciais, amados. A minha intervenção é necessária porque são pontos cruciais da revelação. Lembram que nós colocamos claramente que tanto a figura do jardim, quanto das árvores, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a própria serpente, a queda do homem, todo aquele cenário descrito por Moisés é um cenário mítico, no sentido de que, sendo ali um texto, como posso colocar, rudimentar, ele contém verdades implícitas em cada uma dessas figuras. Não devemos nós pensar jamais numa literalidade de Gênesis capítulo 3. Só fica pensando no jardim, pensando numa árvore literal, numa serpente literal, a serpente conversando com o homem, falando com o homem. Devemos nós entender que tudo aquilo representava. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela implica, como acabamos de ler agora no texto, esse momento de transição do homem. O homem criado originalmente, atenção, e potencialmente um ser inteligente, não o era em atualidade, até transitar nessa linha divisória que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. Dou um exemplo para vocês. Quando Deus criou as coisas, o mundo, não pense você que Deus criou uma árvore pronta. Deus disse que a terra, produza a terra árvores frutíferas. Portanto, a semente estava ali, gerada no solo. E uma semente, por exemplo, em potencial, ela é uma árvore. Ela tem todas as qualidades necessárias, qualidades vitais, para vir a ser uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, mas ela carece de desenvolvimento. Sim ou não? A prova do que eu estou dizendo, para aqueles que possam eventualmente querer discordar de mim, essa prova está diante de todos nós. Por exemplo, você que agora me ouve, você foi criado em Adão. Deus não criou você de uma maneira particular.
Você foi criado em Adão. Você era uma semente dentro do seu pai. Sim ou não? Que era uma semente dentro do pai dele. Se você for voltando, vamos encontrar toda a humanidade enquanto semente em Adão. E você, como prova do que eu estou dizendo, era uma semente em potencial. Tudo o que você é hoje, todos os seus órgãos, seus sistemas, né, todas as suas funções estavam ali dentro e foi então desenvolvendo e chegou a ser esse homem adulto, perfeito que você é. Esse homem ou essa mulher, com todas essas características. Então, a criança, ela nasce semente, a partir da semente, e vem a ser. As árvores que nós conhecemos, nós não plantamos uma semente, ela não vem a ser árvore depois, mas o que ela vem a ser, ela já era em potencial. Ela não era em atualidade, mas em potencial, ela era para vir a ser então no futuro. Assim também foi o homem criado originalmente. Então, quando a ciência, por exemplo, aponta o homem na sua história, o homem na pré-história, não é? O homem antes da linguagem, por exemplo, muitos cristãos acham, não, isso está errado, isso não pode ser, isso é coisa do demônio. Não, a ciência, ela está coberta de razão. A ciência nada mais está fazendo do que confirmando aquilo que a Bíblia já disse. O problema estava na nossa leitura. O problema não está na ciência. Achar que a Bíblia ensina o contrário disso, na verdade, é uma grande ignorância. Os homens, os crentes, sobretudo, quando pensam no homem criado, em razão da leitura superficial que fazem, eles pensam no homem bonito. Quando eu falo homem bonito, é um homem bem tratado. Um homem bonito é um homem com cabelo cortado, ou se for grande, um cabelo tratado. Sim ou não? Se tem uma barba, tem que ser uma barba tratada, não é? Com as unhas, se não for unha feita na manicure, mas umas unhas bem tratadas, bem cuidadas. Então, quando os crentes pensam em Adão e Eva, eles pensam num homem bem tratado, numa mulher bem tratada. E certamente não pode ser deste modo. Basta que você vá voltando no eixo do tempo. Imagine o homem atual. O homem atual é esse que vocês estão vendo aí. Homens e mulheres bem tratados, bem tratadas. Mas volta a 100 anos. E você verá que o homem de 100 anos atrás, ele não tinha a mesma saúde que você tem hoje. Hoje nós temos dentistas que cuidam dos nossos dentes, não é? Temos o dermatologista, temos o podologista, ou seja, temos uma série de ciências e de mecanismos que o homem foi criando para deixar o homem com essa condição atual. O homem de 1000 anos atrás, o homem de 5000 anos atrás, pense quando o homem ainda não havia ainda o creme dental, o Colgate, que seja, para não fazer propaganda de nenhuma, Colinos, né? Quando não tinha ainda o creme dental Colinos, não tinha ainda as escovas de dente. Como é que o homem fazia? Hoje o povo da roça ainda, para poder cuidar dos dentes, usa o fumo e carvão. Você imagina a situação. Quando não tinha os desodorantes que nós temos hoje, não tinha o salão de beleza, o barbeiro, não tinha essas coisas. Imagina só, o homem ainda muito subdesenvolvido. Então, a própria história demonstra que o homem, ele está dentro de um eixo evolucionário, não é? Inclusive, o que nós somos hoje não é o que seremos ainda. O homem não foi criado para ser o que é. João fala isso na sua primeira epístola, capítulo 3, né? Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando nós o virmos, seremos como ele é. E alguém pergunta: e como é que Cristo é? Bem, só para vocês terem uma ideia rápida, mas você se lembrar do texto de Filipenses, quando Paulo vai dizer que nós teremos o corpo de ressurreição de Cristo, um corpo totalmente livre desses embaraços da corrupção, da desonra, da mácula, da feiura, uma série de outras coisas, né, que o homem ainda tem. Então, nós estamos dentro desse processo. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa esse limiar, essa linha
de transição do homem antes da linguagem para o homem depois da linguagem. Quando a gente fala a questão da linguagem, porque o homem ele passou por várias revoluções. A primeira revolução pela qual o homem passou foi a revolução cognitiva, que lhe dá a fala, né? A revolução cognitiva é a primeira. É quando o homem passa a ser, em atualidade, um ser inteligente. Inteligência significa você interligar as coisas. Você fazer a leitura das coisas no sentido de saber que todas as coisas estão ligadas umas às outras, estão conectadas, elas possuem nexos, elas possuem relação, elas possuem procedência. Então, por exemplo, eu costumo sempre dizer, você imagine, né, uma pessoa que tem uma casinha, um marceneiro, mora numa casa, tem uma árvore, e debaixo dessa árvore todos os dias tem um cachorro ali sentado, na sombra da árvore, todos os dias. Imagine você que um dia o dono da casa, o marceneiro, resolve derrubar aquela árvore, pegar a madeira e fazer uma mesa. É possível que isso aconteça? O cachorro vai ver, certamente, o homem derrubando a árvore. Vai ver. Mas depois que tiver derrubada a árvore, o cachorro já não se lembrará depois que um dia o homem cortou aquela árvore. Quando então ele fizer a madeira, cortar a madeira para poder fazer as folhas, o cachorro pode até ver ele fazendo a mesa, mas nunca o cachorro vai olhar para aquela mesa e vai fazer os nexos, pensando, essa mesa era aquela árvore que foi cortada pelo marceneiro. Esses nexos não são feitos pelos animais. Por mais inteligentes que eles sejam, eles não fazem as ligações, eles não fazem os nexos, eles também não têm o questionamento, a pergunta, por que isso? Por que eu existo? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quem me criou? Ele não tem essas questões. Então, o homem inteligente, ele começa essa série de questionamentos. Foi a revolução cognitiva. Depois o homem passou pela revolução agrícola, né? São uma série de revoluções. Algumas vocês vão se lembrar. Tem a revolução industrial. A revolução industrial introduz a humanidade numa nova forma de viver no mundo. Antes os homens viviam nos feudos, viviam nas grandes fazendas, sob os senhores feudais, né? Então, a revolução industrial traz uma nova modalidade. Então, hoje nós só temos ideia de viver em cidade. Essa cidade que nós vivemos, ela é fruto de uma revolução. Teve também a revolução do iluminismo, né? Que foi uma revolução da consciência do homem, o que deu início a isso foi a Revolução Francesa, que levou o homem a pensar na questão do direito, da liberdade, né? De buscar a sua cidadania, impor sua cidadania, buscar os seus direitos. Enfim, são uma série de revoluções, salvo engano, são 7 grandes revoluções pelas quais o homem foi passando. A primeira revolução está indicada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem transita. Alguém pergunta, pastor, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não seria uma árvore que o homem comendo pecaria? A grande questão está aqui. Quando o homem transita, aí simbolicamente ele passa dessa linha chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se torna um ser conhecedor do bem e do mal. De quem é a prova disso? É o próprio Deus a quem vai dizer: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que significa que antes dessa árvore, ele não conhecia o bem nem o mal. Ele não discernia o bem e o mal. Ele não tinha esse olhar bifurcado da possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda, para o bem ou para o mal, para a luz ou para as trevas, para a verdade ou para a mentira. Ele não tinha esse discernimento. Pastor, mas então ter o conhecimento do bem e do mal é o pecado? Não. É o que você faz com esse conhecimento. Uma vez que o homem se torna conhecedor, agora ele, diferentemente de todos os seres abaixo dele, ele tem o dever de escolher. Porque você conhece o bem ou o mal, o que você vai escolher? Daí é que nós vemos a entrada do livre-arbítrio. O homem não peca em razão do seu livre, ou melhor, o homem não se torna conhecedor do bem e do mal em razão do livre-arbítrio. É o contrário.
O homem, ele ganha o livre-arbítrio em razão do conhecimento do bem e do mal, que agora ele vai escolher. Qual é a escolha? Viver por meio do conhecimento que ele tem, ou viver por meio de Deus. Viver por meio de Deus implica dependência. Viver por meio do conhecimento, viver por meio da árvore da vida, me desculpem, significa dependência. Viver por meio do conhecimento significa a independência. Vocês entenderam um pouco? Imagine só uma criança, na sua tenra idade, nasceu, bebezinho, não fala, em potencial vai falar, mas em atualidade não fala. Não sabe tomar o seu próprio banho, não sabe produzir seu próprio alimento, sim ou não? Aí o pai que cuida, né? Os pais cuidam, a mãe ali que dá o banho, né? Que alimenta. Na medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. A criança, ela alcança a sua revolução cognitiva também quando ela começa a se perceber no mundo, quando ela já começa a buscar os seus próprios caminhos, suas próprias brincadeiras, e já vai projetando a sua própria vida, já fala, quando eu crescer eu quero ser isso. E quando mais ela vai crescendo, quando ela chega num estágio não somente de inteligência, mas de consciência de si, ela entra naquela fase chamada adolescência. É aquela fase mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é a fase que a criança, adolescente, agora pensa na sua independência e cada vez mais quer ser independente do pai. É quando diz para o pai assim, olha, não precisa me buscar mais na escola. Ele quer ir sozinho para casa. E se o pai for, ele se sente envergonhado diante dos amigos, ele briga com o pai, ele quer a sua independência. É quando começa a ter problema com os pais, quando começa a achar que o pai não está certo, que o pai está errado, que a mãe não sabe muita coisa, que ele sabe de tudo. É quando começa a dar aqueles atritos e ele começa a dizer, quando eu ficar maior de idade eu vou embora de casa, vou morar sozinho. Veja que o conhecimento gerado pode gerar submissão e amor, mas pode gerar desobediência. Quando o homem então atinge esse estágio da sua consciência, ele faz do conhecimento uma autoafirmação de que agora ele é sem Deus. Olha o que está escrito na Bíblia, lá em Gênesis. Lembra que a serpente disse que se tu comeres da árvore deste fruto, e comer ali significa não dar uma mordida, mas significa, se tu tomares esta árvore por alimento, se tu tomares desse fruto por teu sustento, se você fizer do conhecimento a sua força, tu serás como Deus. Olha aí, por que ele vai depender de Deus, se ele pode ser como Deus? Essa é a grande tolice e a grande ilusão que a Bíblia chama de pecado. É o nascimento do ego, é o narcisismo do indivíduo que agora só olha para si. É tanto que Moisés coloca lá no texto de Gênesis 3:7, né? Então logo o homem decide viver por meio desse conhecimento, percebeu que estava nu. Não diz que ele ficou nu. Ou seja, ele sempre esteve nu. Não vamos inventar como alguns dizem, não. Ele estava vestido com uma aura de glória, uma luz que o cobria, ele pecou e perdeu esse... Não, o texto diz que ele percebeu que estava, significando que até então ele não tinha visto que ele estava nu, porque ele tinha os olhos para Deus. Quando ele coloca o olho em si, ele volta para si mesmo, ele se percebe. Por isso então que nasce ali, nesse olhar para si, o egoísmo, a independência. O homem então comete este pecado. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal implica esse conhecimento que leva geralmente a uma independência de Deus. Essa independência de Deus, ela é o afastamento de Deus. Agora, a árvore da vida, que é o oposto da árvore do conhecimento, é exatamente o contrário. Se o conhecimento pode gerar independência, a vida jamais vai gerar independência. A vida vai gerar sempre dependência profunda. Querem ver uma coisa? Olhe para um homem ou para uma mulher
com 80 anos de idade, tem o mesmo vigor que um jovem? Não, certamente não tem, em todos os aspectos. E se ele fizer 85, 90, quanto maior a idade, quanto mais velho a pessoa fica, mais debilitada ela se torna, sim ou não? E quanto mais debilitada, mais ela depende de quê? Da vida. Mas ela quer respirar mais. Ela sabe que precisa de respirar. Ela começa a ganhar consciência que tem que fazer um certo exercício. Não é assim? Nós vamos ficando mais velhos. Temos que fazer exercício, fazer uma caminhada, alguma coisa tem que ser feita. Ou seja, nós vamos percebendo que nós somos frágeis. A velhice vai trazendo essa ideia de fragilidade e gerando e aumentando o desejo de dependência, depender mais da vida. Preciso mais de saúde, de mais vida para eu viver mais. Então, enquanto que a árvore do conhecimento gera independência, a árvore da vida gera dependência. Por isso que na independência o resultado é a morte, e na dependência o resultado é a vida. Então temos aqui a vida e a morte diante do homem, sempre como uma escolha. Sempre como uma escolha. A vida e a morte, pense como você quiser, mas é o que o Novo Testamento chama finalmente de salvação eterna e condenação eterna. Ou o homem vai viver eternamente, ou ele vai ser extirpado eternamente. Então as duas árvores lá do jardim sempre esteve presente dentro de todos os homens. Não é uma questão de Adão, do passado. Porque Adão comeu da árvore do conhecimento. Aí você come de qual árvore? Essa árvore simboliza, serão nossas atitudes, nossas decisões que vão definir de qual árvore nós estamos comendo. Ao passo que a serpente, aqui, ela também ganha o seu significado, não é? Olha que nós lemos aí, Eu vou retomar aqui o parágrafo final da página 142 para falarmos da serpente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como o próprio nome afirma, faz a fronteira entre os estágios inconsciente e consciente do homem. Representa o momento em que o homem se dá conta de si, como um ser no mundo, e sabe que proveio de Deus e que deve viver por Deus e para Deus. É neste momento que a voz da serpente se cia na consciência despertada de Adão. Onde é que essa serpente fala? Pensei que ela estava enrolada na árvore, uma cobra falando. Não, irmãos, quando eu era criança, meu avô contava umas histórias e começava assim a história. Olha, no tempo em que os bichos falavam, aí começava a história. É como se fosse aquela introdução. Era uma vez, não é? Aí não vem o começo da história? Meu avô contava as histórias de Trancoso e outras histórias mais e falava, no tempo em que os bichos falavam. Então, essa ideia de que os bichos falavam é uma ideia elementar, é rudimentar. E é lícito usar. Então, está mentindo? Não, não é mentira. É uma forma de linguagem. É uma forma educativa. A fábula, geralmente os adultos quando crescem desprezam as fábulas, não é ou não? Não querem saber mais, não querem saber mais a história da Branca de Neve. Ora, a coisa mais linda do mundo é a história da Branca de Neve, é o conto. Se nós um dia falarmos só sobre este conto, poderia prometer isso para vocês uma hora, não agora, né? Mas contar a história, o conto da Branca de Neve, e demonstrar como a pessoa, quando escreveu aquele conto, ele não escreveu para iludir crianças. Ele escreveu para figurar em cada personagem, em cada caractere, em cada característica, verdades profundas da experiência humana sobre a terra. Até as cores do cabelo, dos lábios, da veste, da branca, tem significado. Tudo tem um significado. O problema é que as pessoas não sabem ler. Elas leem e acham que é só uma história besta para a criança dormir. E não é. É história para adulto aprender. Se bem que a história dos 3 porquinhos. Como é que você vai ensinar a uma criança, ao seu filho de 4 anos de idade, que ele deve ser prudente? Senta ele e fala assim, meu filho, vou te falar sobre a prudência. Você tem que ser uma pessoa prudente, você não pode fazer isso, nem aquilo outro, tem que tomar cuidado com isso. Ele vai entender? Ele vai assimilar? Ele vai absorver? Não. Agora, conta a fábula dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos. Você vai falar que cada um tinha um nível ou um grau de prudência ou de imprudência. Teve aquele que construiu a casa de palha, totalmente imprudente.
Não pensou que o vento soprando destrói sua casa. O terceiro, que construiu a sua casa de tijolos, de alvenaria, era extremamente prudente. Falou, não, eu vou construir uma casa que suporte os ventos, os rios, que suporte os ventos, os rios e a tempestade. Não é isso mesmo? Ou não? Os ventos, os rios e a chuva. A chuva. Pastor, você está inventando isso de onde? Não. É porque essa história tem tudo a ver com aquilo que Cristo contou em Mateus capítulo 7. Ele diz que o homem sábio, o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, vindo os ventos, vindo os ventos, a chuva, e dando os rios de ímpeto contra a casa, ela não cai. Como o caso do homem tolo, imprudente, construiu na areia, vindo os ventos, os rios e a chuva, sua casa caiu. É a mesma ideia da história dos 3 porquinhos. É uma questão de... Cristo fez uma parábola para embutir a ideia da prudência. Alguém criou a fábula dos 3 porquinhos para embutir a ideia da prudência e imprudência. É um mecanismo de linguagem e literário para ensinar algo. Então, quando é dito que lá a serpente, lá na árvore, falou, também é um recurso literário. É um recurso estilístico para falar da inteligência humana, a serpente enquanto inteligência humana. E eu posso falar aqui abundantemente pela escritura e pela literatura comum sobre esse assunto. Imagine só você, que se a serpente representa o diabo, né? Lá em Gênesis, não tem? Jesus também é representado por uma serpente, a serpente de bronze. E agora? Se a serpente é símbolo do diabo, Cristo é símbolo, a serpente também é símbolo de Cristo. Com qual diferença? Que a serpente do Éden era uma serpente viva e sagaz, e a serpente que representa o Cristo é uma serpente crucificada e de bronze. O bronze na Bíblia significa julgamento, ou seja, quando Cristo atingiu a idade de entender e discernir o bem ou o mal, ele então assumiu que esse conhecimento, essa sua inteligência, capacidade de ser no mundo, seria eternamente como um grão que caiu na terra para morrer. Então, é uma serpente crucificada, uma serpente hasteada, julgada. Cristo, julgando-se a si mesmo, decidiu viver morrendo sempre. Pastor, mas Cristo, quando despertou-se para o bem e para o mal, é o que está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 15. Que quando o Cristo, nascido da Virgem, quando o Messias, nascido da Virgem, chegasse na fase de discernir o bem e o mal, ele iria decidir por aborrecer o mal e acolher o bem. Está na Bíblia. É porque as pessoas não leem, né? Então veja que a serpente, ela pode ser diabo, ou pode ser Cristo. Olha que coisa interessante. Quando é que a minha inteligência é diabólica? Quando eu uso a minha inteligência, a capacidade de interligar, de me entender no mundo, para romper com Deus. A palavra diabolos, no latim, die, separação. Diabolos é rompimento. A palavra diabo quer dizer aquele que rompe com o todo. Ou a mente, ou a inteligência pode ser a serpente que é Cristo, ou pode ser Cristo enquanto a serpente de bronze, se a sua inteligência disser, eu viverei por meio de Deus, como Cristo declarou em João capítulo 6. Ele falou assim, olha, assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Quando ele diz eu vivo pelo Pai, ele está dizendo eu sou o Cristo, eu sou um homem também, eu tenho minha inteligência, minha capacidade, mas eu vou viver pelo Pai e não pelo conhecimento. Serpente crucificada. Não é diabólico, é logos. O logos, a verdade. Diabolos, a serpente, o engano. Isso é que está dentro do homem. Lógico que isso não anula o fato de haver um protótipo, um agente inicial da queda,
que nós chamamos de o diabo. Então, não anula esse fato, não é? Mas temos que compreender. O próprio Cristo declarou certa vez assim: olha, sede prudentes, sede simples como as pombas e prudente como? Por que ele diz prudente como a serpente? A pomba é símbolo de quê? Sede simples como as pombas. Então a pomba é símbolo de quê? Simplicidade. E prudente como a serpente é símbolo de quê? De prudência, de inteligência. Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal é essa transição do homem da sua inconsciência para o estágio de consciência, para o estado de inteligente. Essa serpente que surge agora e dentro do homem procura afastá-lo de Deus. O Cristo de Deus, ele é o Salvador do mundo e da humanidade, porque ele falou assim: eu vou entrar no mundo, e quando eu me tornar um homem como todos os homens, eu vou fazer exatamente o oposto do que fez Adão. Quando Adão viu a árvore da vida, que representa a cruz, a árvore da vida é: tome a sua cruz. Porque se você toma a sua cruz, aquele que perde a sua vida, ganha lá. Qual é o resultado de perder a vida? Não é ganhar a vida. Qual é o resultado de morrer? Não é viver. Então, Adão não quis a cruz. Adão desviou-se da cruz para viver por si mesmo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, viver por meio do conhecimento, não negar a si mesmo, não tomar a cruz, mas amar a si mesmo e amar a este mundo e se impor no mundo como se fosse o todo. Veja como as coisas, toda a Escritura ela está conectada. Novo ou Antigo Testamento falam as mesmas verdades, só que com linguagens diferentes. Tanto é que a palavra Lúcifer significa aquele que porta a luz. Por isso que Lúcifer vai se identificar com o diabo, porque a serpente, inteligência, luz, a luz brilha, conhecimento. Até na mitologia foi dito que Prometeu, que era um deus grego, roubou o fogo dos deuses e deu ao homem. É o momento desse Lúcifer, aquele que pega o fogo, se torna o portador, para dar ao homem, passando ao homem a inteligência. Então, seja a escritura, seja a literatura, seja a filosofia, todos estão dizendo a mesma coisa sempre. Eu sei que, como já foi dito algumas vezes, vão dizer depois que essa mensagem foi editada, colocada na internet, muitos terão acesso, vão dizer: esse pastor, ao invés de pregar o evangelho, foi falando de filosofia. Mas é por isso que vocês estão assim. Não entende nada, porque só fica lendo a Bíblia de uma maneira, inclusive, equivocada. Se pelo menos lesse corretamente, não teria dificuldade com nenhuma outra área do conhecimento. Mas a ignorância é que faz o homem orgulhoso de achar que não precisa de ler mais nada, né? Então, elucidada a questão da árvore do conhecimento da serpente, continuemos. Eu vou retomar o parágrafo, porque agora, depois da explicação, o texto ganha um sentido maior. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como o próprio nome afirma, faz a fronteira entre os estágios inconsciente e consciente do homem. Representa o momento em que o homem se dá conta de si como um ser no mundo e sabe que proveio de Deus e que deve viver por Deus e para Deus. É neste momento que a voz da serpente se cia na consciência despertada de Adão, fazendo-o crer na utópica e improvável possibilidade de ser semelhante ao Altíssimo. Semelhante, digo, não no sentido de se identificar com o santo, mas no sentido de, sendo como Deus, ser capaz de não mais precisar dele e viver por si mesmo, independentemente da vida. Mas como Satanás poderia conseguir o seu intento sobre o homem puro e reto, senão por meio das mesmas mentiras com as quais enganou também a terça parte dos anjos? Por isso é que o Moisés relata o diálogo, ou seria monólogo, entre a serpente e a mulher, com vistas a explicitar o conteúdo da tentação.
Quando eu coloco o diálogo, porque o texto lá é a mulher conversando com a serpente. Quando eu coloquei ou seria monólogo, seria um diálogo, sim, mas dentro de uma mesma pessoa. Esse diálogo entre a mulher e a serpente acontece dentro de você diariamente. Por isso os crentes ficam olhando para Gênesis e falam, mas Eva, porque Adão, porque a cobra. Eles esquecem que todos aqueles elementos estão presentes e estão acontecendo, são acontecimentos dentro do homem. Esse diálogo está aí, conversando com você, dentro de você. São duas vozes, é o que Paulo chama a carne e o espírito militando dentro do homem. Ou seja, está tudo certo, não tem nada errado. O que Paulo fez? Ora, Paulo pegou lá essa tentação inicial, vida e morte, carne e espírito, né? E trouxe para dentro do homem, só que não explicou de onde ele trouxe essa ideia. Mas está lá no Gênesis. Apenas ensinou: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Se você viver por meio da carne, certamente morrerá. Mas se viveres pelo espírito, do espírito colherá vida eterna. Está lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A vida e a morte. A carne e o espírito. Que Paulo traz e coloca dentro do homem em Gálatas capítulo 5. Versículo 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ele vai dizer qual é o resultado de se viver pela árvore do conhecimento. Ou melhor, pela carne. Ou seja, pela não cruz. Aí vai todos os resultados. E qual é o resultado de viver pelo espírito? Pela cruz. Pela vida, e lá está o fruto do Espírito, para os irmãos perceberem. Então, Paulo claramente apresentou essa questão dentro do homem, por isso eu coloquei, ou seria um monólogo. Monólogo é quando somente você fala, não tem o outro com quem você fala. O problema é que, embora o homem falando consigo mesmo interiormente seja teoricamente um monólogo, porque não tem o outro, o problema é que nós somos vários dentro de nós. Você não é somente um, não. Cuidado que eu não estou ensinando pluralidade de pessoas dentro de você. Creio que a mente humana, ela se desdobra em 2, 3, 4 e muito mais. Tanto é que às vezes você fica discutindo consigo mesmo. Alguém uma vez já pensou algo e depois discordou de si mesmo e ficou aquela luta, vai, não vai, faz, não faz, está certo, não faz. Ora você decide, ou você se arrepende, volta atrás e faz de novo. É um jogo, é lúdico, dentro de você. As duas vozes, as duas árvores, as duas serpentes, está tudo aí, acontecendo. Então, eu coloquei aqui, ou seria um monólogo entre a serpente e a mulher, continuando o texto, com vistas a explicitar o conteúdo da tentação. O maligno oferecia-lhe o fruto, no sentido de oferecer ao homem a chance de se livrar da tutela do Altíssimo, a fim de viver uma vida livre. Aí deveria ser entre aspas, né? Esse livre, né? Para sinalizar que não tem nenhuma liberdade de fato, não é? Porque a liberdade que o pecado oferece é a mais pura escravidão. Quanto mais o homem busca a sua liberdade a partir do seu ego, como o filho pródigo procurou sua liberdade deixando a casa do pai, mais escravo ele fica de si mesmo e do mundo e de tantas outras coisas. A liberdade só está na vida. Só em Deus há de fato liberdade. Continuando, o maligno oferecia-lhe o fruto no sentido de oferecer ao homem a chance de se livrar da tutela do Altíssimo, a fim de viver uma vida livre, sem laços ou algemas que o prendessem ao Criador. Laços e algemas lembra o texto de Salmo, né? Porque está tudo cheio de texto, só tem texto bíblico aqui dentro. Quando lá em Salmo 2, versículo 4, ou versículo 3, diz que os príncipes, os reis da terra e os povos se revoltam contra o Criador e o seu Cristo. Eles criam um conluio contra o Criador e o seu Cristo, dizendo: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles querem essa separação. É um espírito diabólico de rompimento com a vida. Continuando, a casa do pai, afirmava a serpente, é cheia de exigências e regras.
além de serem suas criaturas meros fantoches a serviço de um Deus avaro e egoísta. Houve uma mistura aqui do Gênesis com a parábola do filho pródigo. Imagina a serpente: a casa do pai é muito ruim, é cheia de restrições, você não tem liberdade, o pai te faz um fantoche na mão dele, porque você não pode fazer sua vontade dele. Seguindo, com estas e outras palavras, abriu o diabo uma janela pela qual fez o homem vislumbrar um mundo diferente, em que a liberdade de ser o que se poderia ser, sem a intervenção ou proibição de Deus, o faria um Deus. Que maravilha, né? Que maneira boa de falar da queda do homem, né, irmãos? Que maravilha. Por falar nisso, domingo agora quero convidar todos vocês a não faltarem à reunião. Nós teremos uma mensagem imperdível. O tema da mensagem será 4 coisas que você precisa saber sobre hamartia. Não me pergunte o que é hamartia, porque são 4 coisas que você tem que saber. Eu vou dizer domingo só. São 4 coisas que você precisa saber sobre hamartia. No outro domingo falarei 4 coisas que você precisa saber sobre metanoia. No terceiro domingo, 4 coisas que você precisa saber sobre ruiotesia. É para chamar mesmo a atenção, para a pessoa vir. Será uma grande bênção. Vamos seguir então. Com essas e outras palavras, abriu o diabo uma janela pela qual fez o homem vislumbrar um mundo diferente, em que a liberdade de ser o que se poderia ser, sem a intervenção ou proibição de Deus, o faria um Deus. Só uma perguntinha aqui: alguma vez você já viu essa janela aberta? Não é uma janela, mas é quando você começa a pensar na possibilidade de viver uma vida que você quer viver, e você sabe que a vida que você quer viver não está em harmonia com a vida que Deus quer que você viva. Porque você conhece a casa do Pai, você conhece a vontade do Pai, mas uma vez ou outra você fala: mas eu acho que eu vou viver deste modo. É quando você começa a vislumbrar uma nova forma de vida, uma nova forma de viver. É o pecado, é o diabo agindo, te enganando, te iludindo. Não escolha esse novo mundo ilusório apresentado diante de você, porque Cristo demonstrou que quando o filho pródigo, no caso o filho mais moço, porque ele não era pródigo, ele era filho mais moço, e mais moço implica a sua adolescência, esse momento do despertamento da consciência. Quando ele saiu de casa, ele saiu porque ele olhou por uma janela, no sentido de vislumbrar uma nova vida. Eu poderei viver a vida que eu quiser viver, que eu quero viver, sem nenhuma restrição. Eu quero a minha liberdade, eu quero as minhas escolhas, eu quero os meus prazeres. E se alguém dá um conselho e fala: rapaz, não faz isso porque você pode colher esse fruto que é ruim, aí eles falam assim: mas eu também quero ter as minhas próprias decepções, as minhas próprias experiências. Um dia desse eu vi uma criança dizendo para o pai dizendo: filho, não faz isso porque não é bom, isso vai acontecer isso com você. Ele falou assim: mas eu tenho que ter as minhas próprias experiências, eu tenho que ter os meus erros. Aí o pai, na tentativa vã, fala: filho, mas o sábio aprende com o erro dos outros, o tolo aprende com seus próprios erros. Isso soa na cabeça do adolescente, do iludido, como uma mera retórica, mais nada. Mas às vezes é preciso mesmo, sabia? Eu já concluí que é preciso. Lógico que nós, assim, Deus e os pais, e os líderes, e os cristãos, os mais firmes, os mais fortes, eles vão sempre apelar para tentar retroagir aquele pensamento da pessoa que quer ir para outro mundo, sempre, embora dificilmente se consiga algo. Mas às vezes é preciso mesmo, o sofrimento às vezes ensina. Às vezes a pessoa tem que comer o pão que o diabo amassou com a cauda, para saber que é amargo.
né? Às vezes dá tempo de voltar, às vezes não dá tempo de voltar. Às vezes dá tempo de voltar, mas os prejuízos são enormes, indescritíveis, irreparáveis. Vocês não sabiam que há erros que causam em nossas vidas consequências irreparáveis? Algumas dá para reverter, outras não. Outras você terá que levar ou conviver com aquele problema, consequência do seu erro e da sua inconsequência, a vida toda. E vou dizer algo mais: às vezes as pessoas levam para a eternidade tais consequências, e lá ainda vão lidar com tais consequências. Lembra que Jesus falou? Vai ter com teu irmão ou com teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Essa frase, estais com ele a caminho, quer dizer, vocês estão na estrada da vida, caminhando. Porque uma hora você morre, aí você não está mais a caminho, você cai na eternidade. E chegando na eternidade, você vai ser entregue aos verdugos da sua consciência, que vão te açoitar, e ficará preso, portanto, numa prisão, e sairá de lá, disse Jesus, mas não antes de pagar o último centavo. Mateus capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Podem conferir. Então, temos que tomar muito cuidado. Às vezes você olha pela janela, está vendo a possibilidade. Às vezes você está ainda seduzido por aquele possível mundo de ilusão. Às vezes você já está com uma perna do lado de fora da janela para pular. Mas dá tempo de voltar, meu irmão. Volta. Volta para cá. Por que isso? Você vai apostar mesmo na vitória do seu ego, dos seus prazeres? Por quê? Alguém já se encontrou com a perna do lado de fora da janela? Eu já me encontrei, né? Também. Outro fala, pastor, eu já saí há muito tempo, tu é longe de casa, eu estou numa terra distante. Mas dá para voltar, sempre há esperança. Pode ser agora, se quiser. É só você negar a serpente viva e voraz e dizer sim à serpente de bronze. Só isso. E viver por meio dela. Os instrumentos são a palavra de Deus, contida na Escritura, na oração, na comunhão com os santos, na igreja. São instrumentos de proteção. Muitas pessoas não congregam e às vezes até acham inúmeras desculpas e argumentos para justificar o seu não congregar, inclusive aqueles que encontram argumentos supostamente teológicos e bíblicos para dizer que não deve mais congregar. Tem esse, sabia? Mas na verdade são tudo engano da sua própria mente para justificar que tal pessoa não quer viver na proteção da vida. Você quer ser protegido pela vida? Fique próximo dos irmãos. Dos irmãos, daqueles de que Paulo fala, daqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Porque dos facciosos, diz o mesmo Paulo, desses foge. Porque eles têm a mente corrompida e vão te corromper o coração. Mas estar junto com a igreja, junto com os irmãos, louvando, orando, recebendo a palavra, compartilhando a palavra, exortando, sendo exortado, protegido. Leia as Escrituras, leia com o olhar de João, esse olhar orgânico, se alimente de Deus, de Cristo, ore sem cessar, sempre tendo na sua mente uma oração, orando em tudo e por tudo. Todo momento você terá uma oportunidade e uma razão para orar. Não tome decisões pela força do seu braço, pela ira do seu coração, pela violência, por causa de uma vingança, uma retaliação, para provar que você é alguma coisa, que você é melhor do que o outro, que você é capaz. Mas sempre que lhe vier qualquer situação
em que você deverá fazer uma escolha, coloque-a diante de Deus em oração. Ele vai te guiar. Ele é a unção dentro de nós que nos ensina todas as coisas. Bíblia, comunhão, reunião, oração, são instrumentos de Deus para nos livrar dessa janela, deste mundo que brilha na nossa frente. Com estas e outras palavras, continuando, abriu o diabo uma janela pela qual fez o homem vislumbrar um mundo diferente, em que a liberdade de ser o que se poderia ser, sem a intervenção ou proibição de Deus, o faria um Deus. Enquanto o Criador lhe deu apenas um pequeno jardim no Éden, insistia o tentador: posso dar-lhe a honra, o poder e a glória dos reinos da terra, se tão somente prostrado me adorares. Se eu parar toda hora para explicar as conexões, eu não saio desse parágrafo nunca. Mas o fato é que nós estamos fazendo uma leitura e uma intertextualização de Gênesis 3, a serpente conversando, o diálogo, ou seria monólogo, com o filho pródigo na casa do pai, olhando um mundo distante, a terra distante, e agora entra aqui Jesus num deserto da tentação. São 3 textos dialogando, porque os 3 textos falam a mesma coisa. A experiência é a mesma. Cristo num deserto da tentação, quando diz que o diabo o tentou, dizendo: se tu prostrado me adorares, dar-lhe-ei todos os reinos do mundo. Então a serpente argumentando, a partir desse argumento, ela diz: Deus deu a você apenas um pequeno jardim, eu posso te dar todos os reinos do mundo. Olha, o que ele não sabe é que se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele terá perdido tudo. Mas ganhar um pequeno jardim, como a palavra Éden significa prazer, gozo, satisfação, é a verdadeira felicidade que todos os homens em todos os tempos sempre buscaram. O homem, ele vive, e tudo o que ele faz em todos os âmbitos é sempre procurando a felicidade. Ele estuda para ser feliz. Ele estuda porque ele quer um bom emprego, que ele quer um bom salário, para ele poder ter os prazeres que ele quer, ter alegria na vida. Ele se casa procurando essa satisfação. Não é isso ou não é? Ele vai para uma religião buscando essa satisfação. Para onde o homem for e tudo o que ele fizer é sempre em busca desse Éden, desse prazer, dessa completude. Só que ele sempre procura fora do jardim. Ele não quer o jardim. Jardim é proteção. O homem foi colocado para guardar o jardim. Jardim é cultivar os bens divinos, para cuidar do jardim. Enfim, então nós estamos aqui dialogando vários textos, né? O último parágrafo da página 143. Ora, adorar a Satã, prostrando-se aos seus pés. Só um pouquinho, olhem para mim, por gentileza. Interessante que em Hebreus diz que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Todos aqui já leram a tentação de Cristo, né? Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 registram a tentação de Cristo. Aí nós vemos lá a primeira tentação dos pães, né? Das pedras dos pães, a segunda do pináculo do templo, saltar lá embaixo, a terceira dos reinos da terra. Nós temos um vício. Esse vício nos foi legado tanto pela religião, seja ela, embora o cristianismo, mas foi legado pela religião cristã, e também pelo sistema de educação secular, pelo qual fomos formados, a educação formal. Ambos os sistemas, religioso e educacional, nos privaram de aprender a ler. Nós aprendemos a ler letras. B, A, Ba. B, I, E, Bé. B, I, Bi. Ba, Be, Be, Bobu. Aí depois
Juntamos letrinhas, vamos juntar agora sílabas. Aí vem aquela cartilha, lembra da cartilha? Que a gente tinha que passar por todas as sílabas. Tinha cada historinha que prevalecia a sílaba, a letra B, com as sílabas, né? B, Abá, B, enfim. E aí aprendemos a ler isso. E quando chegamos na literatura, que seria onde nós iríamos aprender a ler, falo no sistema educacional. Aí nós tomamos um ensinamento totalmente pela via monológica do discurso, em que, quando se lê, por exemplo, nas escolas, Dom Casmurro, um exemplo, que é um clássico, uma grande obra de Machado de Assis, na sala de aula, o professor leva os alunos a lerem e depois divide a sala em dois grupos, para um grupo defender Capitu e outro grupo acusar Capitu. E perguntar: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Aí tem aqueles que leram o livro e vão defender pela leitura do livro: traiu mesmo, traiu. Aí vai tentar provar, como se fosse um tribunal. E do outro lado, vão defender: não, Capitu não traiu Bentinho não, e tal, e tal. E tudo isso demonstra que ninguém ali entendeu a obra que foi lida. Porque ao invés de ler o sentimento do escritor, a ideia do escritor, o pensamento, o escritor não deixou resposta se Capitu traiu ou não traiu. Porque, ora, ele dava todas as provas possíveis e prováveis que houve uma traição. Na mesma página, ele revertia a história e dava todas as provas e probabilidades que não houve traição. Sabe quem é que conta essa história do Bentinho? O próprio Bentinho. A história que ele viveu aos 15 anos de idade, agora ele está com 60 anos contando aquela história. Sabe quando você está com 60 anos de idade contando uma história que você viveu quando você tinha 15 anos? Ou seja, 30 anos, 35 anos, 45 anos depois, você não pode falar com precisão nada, porque você é outra pessoa. O que você pensou aos 15 anos, não passa nem pela sua cabeça imaginar aquela coisa. As motivações que levaram você a agir de tal modo não existem mais em você. Você já outrou-se várias vezes, tornou-se outro. Com 15 você era uma pessoa, com 25 você já era outra, com 35 outra, com 45 você já é outra pessoa. Eu não sou mais o Alexandre de 30 anos atrás, jamais. Então o Bentinho agora, depois de velho, e tinha se formado em direito, olha que ideia engraçada, porque ele vai advogar a própria causa, ele vai acusar a Capitu de traição, que ele é advogado, sabe acusar bem, não sabe? E ao mesmo tempo vai defendê-la de que não traiu. É um jogo dialógico de afirmar e negar constantemente num ciclo, para que no livro prevaleça uma coisa. Ele quer que quando acabe o livro, você diga assim: a vida é complexa, ninguém tem a palavra final, tudo é relativo, vai prevalecer a dúvida. É aquele casamento que não deu certo, e depois, quando você estiver velho, você vai retomar a história do seu casamento que não deu certo, e você vai pensar: por que não deu certo? E porque você está maduro agora, você é capaz de parar de acusar e começar a tentar olhar pelo lado do olhar do outro de quem você se separou. É quando você é capaz de se movimentar, olhar pela sua perspectiva, mas olhar também pela perspectiva do outro. Quando começa esse jogo de ir e voltar, que é o outrar-se, aí você não tem mais porquê, não tem mais aquela resposta pronta. Sabe aquela sua certeza? Acaba. Então, a escola não nos ensinou a ler. Nos ensinou a ler letras e história. A história é um pretexto, irmãos. Quando o escritor, ele cria uma história, ele inventa um personagem e um enredo, um contexto, ele está criando um pretexto para dizer algo para você. Você tira aquele contexto, aqueles personagens, fica somente o algo. Aí a escola não nos ensinou a apreender esse algo.
nos ensinou a ficar com a história. Por isso que eu digo que a igreja também, o cristianismo, fez a mesma coisa. Pega o melhor crente que você conhece, melhor leitor da Bíblia, ele vai te contar a história de Josué toda. Sabe tudo sobre Josué, mas não pegou o mais importante, o sentido. A palavra de Deus passou despercebida nas Escrituras. Que coisa, hein? Ele saberá te contar a história de José toda. Ele sabe até o nome da mãe de Moisés, que poucas pessoas sabem. O nome do pai de Moisés. Ele sabe as histórias, a história do cativeiro com precisão. Inclusive, grandes pregadores fazem grandes narrativas eloquentes, narrando os fatos, enfeitando os fatos bíblicos, mas passa longe da essência. Então, o que nós estamos vendo aqui é extraindo essa essência, sejam dos registros míticos ou históricos. Eu não estou negando a historicidade da Escritura. Eu estou dizendo que a historicidade não serve para nada para a sua vida, a não ser para criar contenda ou orgulho. Mas se você entender a história no sentido e pelo ângulo que Deus quer te mostrar, aí isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. Do contrário, não muda a vida de ninguém. Continuando, o último parágrafo da página 143. Ora, adorar a Satã, prostrando-se aos seus pés, e eu perguntava para os irmãos da tentação de Cristo, né? Só voltando para não deixar aqui o vazio do pensamento, quando diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Aí nós lemos a tentação de Cristo, não é? Lucas 4 e Mateus 4. Aí você quer dar um sentido àquela tentação de Cristo, literal. O diabo apareceu. Você imagina o diabo aparecendo para Jesus. Não é assim quando você lê, imagina, não? Estava atrás de uma pedra, foi saindo devagarzinho, para dar um susto em Jesus. Aí falou, o diabo falando com Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Aí depois o diabo pega Jesus pela cintura, dá um voo, bate as asas, vai voando, leva Jesus para o pináculo do templo, para a ponta, para a sé. Aí fica lá equilibrando os dois, cai, não cai, cai, não cai, e o diabo vai, pula, besta, pula. Você fica pensando isso. Depois eu fico pensando, Jesus sendo levado para um alto monte, de onde ele podia ver todos os reinos da terra. Eu pergunto, qual é o monte sobre o qual você pode ver todos os reinos da terra? Qual é o monte, por mais alto que seja, dá para ver todos os reinos da terra de lá? Mas Jesus viu. Então nós temos que entender o que está acontecendo. Bem, para eu entender o que Adão passou e o que Jesus passou, é simples. Jesus foi tentado à nossa semelhança. Do modo como você é tentado, ele foi tentado. Algum dia o diabo apareceu para você e diz assim: prostre-se diante de mim e eu te darei isso. Aconteceu com você isso? Não. Mas Jesus foi tentado do modo como você foi. Não é diferente. Então percebe-se que quando ali é narrado a tentação de Cristo, usa uma linguagem para você entender o que ele passou, que é do mesmo modo como você foi tentado ou como você é tentado. Por isso eu digo, ora, adorar a Satã, prostrando-se aos seus pés, significa render-se aos seus engodos, deixando-se seduzir por suas ambições caídas, as quais defraudam o direito à honra, ao poder e à glória pertencente exclusivamente ao Eterno. Se você voltar um pouquinho só no parágrafo anterior, lá onde abre aspas, enquanto o Criador lhe deu apenas, está vendo aí? Vamos lá. Enquanto o Criador lhe deu apenas um pequeno jardim no Éden, insistiu o tentador: posso dar-lhe a honra, o poder e a glória dos reinos da terra, se tão somente prostrado me adorares. Quando é que o homem se prostra diante do diabo? Já imaginou? Você prostrado diante do diabo? Não, pastor, eu conheço uma pessoa que fez pacto com o diabo. Não vai por aí não, estou falando de você.
Sabe quando é que você se curva diante do diabo? Quando você se curva diante de toda essa sedução da carne. Quando você passa a fazer de você mesmo o seu Deus. Quando o homem faz de si mesmo um Deus, ele passa a ser adorador de si mesmo. O que é o egoísmo ou o egocentrismo, senão esse sistema de adoração a si mesmo? O homem ególatra é o homem que adora a si mesmo, e ele só adora a si mesmo porque ele faz de si mesmo o seu Deus. É quando ele se dobra diante do diabo, em adoração ao diabo. Página 144. A mulher titubeando frente à possibilidade iminente, resistia ainda, movida pelo medo da morte. Mas logo o medo dissipou-se quando a serpente acusou Deus de mentiroso, ao afirmar: é certo que não morrereis. A serpente desde o início chamando Deus de mentiroso, hein, pessoal? Profanando o nome do Altíssimo. Sabe quando alguém fala para você de alguém e aquela pessoa está mentindo acerca daquela pessoa e você acredita, sem verificar, sem ouvir a outra, sem querer saber, sem dar a outra a chance de explicar alguma coisa? É quando o diabo fala contra Deus e nós também acreditamos. É quando o diabo fala: Deus é mentiroso, é certo que não morrerá, e você dá crédito ao diabo. Pastor, eu não dou crédito ao diabo, não. Deus falou que morrerá, morrerá. Queridos, essa serpente é tão sutil, é uma serpente tão maligna, que muitas e muitas vezes nós dizemos sim para ela, acreditamos nela implicitamente, sem nem mesmo percebermos. Tem um texto bíblico interessante que explica isso que eu estou dizendo. Quando Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele fala assim: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 3 coisas aqui. Primeiro, não vos enganeis. O que Deus quer dizer com isso? Que o homem se engana, que o homem vive se enganando. Não é que alguém não deva te enganar. Não vos enganeis, não se engane, não engane a você mesmo. Quando é que o homem está enganado ou enganando a si mesmo? Aí ele diz: quando você semeia uma semente achando que não vai colher aquele fruto. Quando você fala assim: não, eu vou parar de congregar, mas isso é um fruto, vai ter um fruto. Ou não vai? Pastor, o que é a semente? Sementes são todas as decisões postas em prática em todos os âmbitos da sua vida. Quando o jovem fala assim: vou parar de estudar, o jovem não fala isso? Alguém na sua juventude já parou de estudar aqui? Interrompeu o estudo? Na 5ª série? Eu parei, não quero mais. Isso é uma semente. Decisão tomada, posta em prática, é uma semente plantada. Vem o resultado lá na frente. Vou parar de congregar. Se tomou atitude, pôs em prática, semente plantada. Vai colher, algum resultado vai colher. Não existe atitude tomada sem consequência, sem fruto. Não vos enganeis, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando é que o homem se engana? Quando ele toma uma série de atitudes, achando que não vai dar nada. Quando o homem faz isso, ele está... Terceira coisa, a primeira, não vos enganeis. A segunda, achar que a semente não produz o fruto. Terceiro, quando isso acontece, você está a zombar de Deus. Eu zombando de Deus? Não é zombando, que é carrinho, não. É quando, mais ou menos assim, o pai fala: filho, estuda, vai para a escola, preste atenção na aula, faça o dever de casa, leia os livros, deixa de lado o celular, usa as redes sociais só um pouquinho para você não ficar totalmente alienada, mas foque nos seus estudos.
E o filho, lá dentro de si, fala: meu pai sabe de nada, eu vou fazer tudo diferente. Ele está zombando do pai, está escarnecendo do pai. Então, quando nós tomamos essas atitudes, nós estamos nos enganando e chamando Deus de mentiroso. Não, eu nunca chamei Deus de mentiroso. Chamou quando Deus disse: você vai colher isso, e você, enganando-se, falou: vou colher nada, vai dar tudo certo. Vou fazer isso e não vai dar nada. Cuidado, pessoal. A mulher titubeando frente à possibilidade iminente, resistia ainda movido pelo medo da morte, mas logo o medo dissipou-se quando a serpente acusou Deus de mentiroso ao afirmar: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que do fruto, comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Neste momento, Adão já olhava seduzido para o fruto. Pastor, você não errou aqui não? Não era a mulher? Você colocou Adão aqui, por quê? É porque Adão é o homem, é a humanidade. E a mulher está ali, não é para dizer da mulher em detrimento do macho, não. Essa visão é uma visão machista. Quando fala que foi a mulher quem comeu, quer dizer que é o homem na sua fragilidade, porque mulher, o sexo feminino, é símbolo de fragilidade. Então é o homem na sua fragilidade. Quando eu coloquei Adão neste momento já olhava seduzido, quer dizer, o homem enquanto humanidade já estava olhando seduzido para o fruto. Sentiu, movido pelo engano, que o ser independente de Deus era bom. Por isso considerou a árvore agradável aos olhos e então desejável ao coração. A esta altura, a mulher já se via uma verdadeira deusa, refletida nas negras pupilas da serpente. Ela olhando assim, e o reflexo dela nos olhos da serpente, ela se via como uma princesa, uma rainha, coroada. São tudo linguagens metafóricas, vocês estão entendendo, né, pessoal? A mulher comia o fruto pelos olhos, enquanto a víbora radicava raízes em suas entranhas. A semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez semeada na terra adâmica do coração do homem, germinava dentro dele o ego, inimigo de Deus e amante de si mesmo. O ego, raiz do egoísmo, é o pecado original, semente de todas as obras da carne. Pecado, portanto, é afastamento de Deus, independência utópica, provocada pela ilusão de ser o que não se pode ser. Nada além de si mesmo se pode ver, uma vez contaminado pelo ego, porque o egoísmo é inimigo do amor, que é puro altruísmo. O egoísmo é inimigo do amor, que é puro altruísmo. Então esse ego, o homem passa a ver a si mesmo. A partir do momento em que ele passa a ver a si mesmo, ele deixa de ver a Deus, ele deixa de ver o outro. Por isso agora o homem passa a servir a si mesmo e a viver para si mesmo. Esse reflexo está em todas as nossas relações. Quantas vezes nós deixamos de ver o outro e só vemos a nós mesmos? Nós não temos o problema do egoísmo? Sim ou não? É esse pecado aqui. O homem pecador que não ama a Deus não pode amar a sua criação. A inimizade do pecado é, por conseguinte, contra Deus e contra a sua obra criadora. Razão porque os dois grandes mandamentos de Deus ao homem é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O homem foi criado em Deus e para Deus. A vida que o anima, assim como anima a toda a criação, estava no Logos eterno. No Criador tudo subsiste. Não existe possibilidade real de se viver fora dele. Isso seria sofrer a morte eterna. Entretanto, a ilusão formada na consciência do homem pelo pai da mentira o fez cair, rebelando-se contra a vida, fazendo-o prostrar-se aos pés da besta. Olha o diálogo, olha o intertexto. Agora, lá na frente não era para se curvar diante do diabo, agora é para se curvar diante da besta.
sinalizando que adorar a besta em Apocalipse é você, na sua consciência final, ceder conscientemente a essa adoração dessa serpente, que é o diabo, que é um falso Deus, que é você mesmo, que é você no seu egoísmo. É quando o homem se coloca no centro e se torna um anticristo. Anticristo este homem é contra Cristo, mas não é contra o Cristo histórico, não, nem contra aquele que está no céu, não. É contra Cristo no sentido dessa consciência que é Deus. Ter o Espírito de Cristo é ter a sua mesma consciência, no sentido de que anticristo é ser contra todo o Espírito e os princípios do Cristo. É adorar a besta. Aí continua dizendo: entretanto, a ilusão formada na consciência do homem pelo pai da mentira o fez cair, rebelando-se contra a vida, fazendo-o prostrar-se aos pés da besta, que está no mundo desde o princípio da queda. A besta do Apocalipse está no mundo desde o princípio da queda, como o germe de toda rebelião. Ora, esse é o espírito do anticristo, o qual se opõe a Deus, assentando-se no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eis a simbiose do ser com o querer ser, representado pelo número 666. Eis a simbiose, essa mistura e o tornar-se um, do ser e do querer ser. Esse número simboliza o homem, representado pelo número 6, dia em que fora criado, que assim mesmo se declara Deus, o qual é representado pelo número 3, que é o Deus Trino, configurando o número 666. É o 6, homem, 1, 2, 3. O número 3 aponta para o Deus Trino, e o 6 aponta para o homem. O homem 3 vezes é o homem elevado a Deus, é o homem que se faz Deus a si mesmo. E aí continua dizendo: esse espírito age desde o princípio do mundo e aguarda somente o momento de manifestar-se como tal no fim dos tempos. Esse espírito, uma vez engendrado no coração do homem, constitui-se, pois, no sinal do anticristo, o qual é selado na testa ou na mão direita. Na testa, porque essa é símbolo de consciência; na mão direita, porque essa é símbolo de ação. Uma vez constituída em Adão, a mesma consciência caída de Lúcifer, o homem agirá conforme seu espírito de egoísmo e de violência contra Deus e contra o mundo criado. Queridos, eu vou parar por aqui. Ainda falta 2 páginas ou 3 páginas, e eu gosto de comentar, e eu não quero correr para dar tempo. Eu não quero suprimir para dizer que vencemos no prazo. Não é legal, vamos ter prejuízo, tá bom? Então eu vou pedir para vocês, guardem aí para mim, página 146, no primeiro parágrafo. Vamos começar na semana que vem, tá bom?